Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vamos analisar via gráfico, tá? Um pouco da correlação do dólar com a nossa moeda brasileira. Vamos passar também pelo DXY, tá? E vemos a correlação juntamente com o Bitcoin, ok? Vamos iniciar aqui pelo dólar via BRL. Estamos aqui no gráfico semanal, tá? Bom, o que nós temos aqui, pessoal? De cara. Olha só. Bom, nós tivemos um pico do dólar em dezembro de 24, tá? Do ano de 24 nós tivemos uma máxima onde o dólar ele chegou a 6,30. Antes desse pico do dólar em relação ao real, ele se iniciou no movimento altista ali por volta de janeiro de 24, tá? Em janeiro de 24 ele se iniciou essa possível alta. Bom, olhando graficamente, nós temos toda esta onda de impulsão aqui no gráfico semanal e o preço ele inicia um movimento corretivo, tá? Um movimento corretivo por volta de 2020, de abril, ou seja, são praticamente 3 anos, é um movimento corretivo, tá? Todo mundo sabe que a correção que eu estou falando é a correção de um movimento de impulsão, tá? Onde nós temos algo direcional para compra e em seguida nós temos uma correção a favor desse movimento direcional, tá? Além disso, esse movimento corretivo, tá? Ele já havia testado aqui por volta do 4,80, onde ele testou novamente o 5,75 e depois ele voltou no 4,70, 4,80, buscou 4,60. Ele ficou neste range de consolidação ou de um movimento corretivo, é aquilo que eu sempre digo. Nos movimentos corretivos nós temos movimentos erráticos, vários stops, muitas dificuldade de encontrar um trade decente, onde nós não temos movimentos direcionais e nós temos várias tiradas, né, vários trailing stops acionados nessas regiões. Considerando isso aqui como um movimento corretivo, eu vou marcar aqui tanto o início quanto a máxima desse movimento altista. Eu poderia utilizar esse movimento aqui também, tá? Até porque daqui se iniciou o sprint de alta. Pelo fato de eu ter uma esticada neste ponto, eu considerei toda esta ponta para esta análise, tá? Lembrando que é uma análise, obviamente, subjetiva e você já vai entender onde eu quero chegar. Se eu utilizar dessa máxima e dessa mínima, olha que interessante, tá? Eu tenho uma região de 50, tá? De preço ele respeitou e mediante a esta consolidação, ela se deu fim ali por volta de janeiro de 24, onde o preço ele rompeu aqui, onde o preço ele rompeu essa estrutura de consolidação, tá? Dando uma possível compra com stop para buscar o alvo de menos 27, onde seria o primeiro alvo dessa estrutura. A gente está falando de pelo menos um ganho de 28%.
Eu tô pressupondo um trade para vocês, tá? Analisando de forma detalhada, ok? O dólar mediante ao nosso real. Então, tendo claramente o início desse movimento altista por volta de 24 de abril, ou no final de novembro, é isso? Não, é realmente em abril de 24, onde o preço ele realiza um rompimento de topo, é isso? Ele realiza um rompimento de topo, mas ele não dá sequência a este movimento. Ele não dá continuidade até o primeiro alvo de menos 27, que seria mediante a toda essa estrutura aqui. Uma vez que o preço ele obteve uma correção saudável, que é aquela que acreditamos que seja 50%. E aí o preço ele não renovou máxima e voltou para dentro da estrutura de consolidação, onde ele fez topos descendentes mediante a estrutura e voltou para dentro desta grande consolidação, tá? Então, olha que interessante. Nós temos aqui praticamente uma grande consolidação. E algo muito interessante que vocês devem perceber é que sempre quando nós temos um falso rompimento, né, onde tínhamos a perspectiva desse movimento altista do dólar perante ao real, ou seja, nós podemos ter um rompimento de mínima em seguida de pullback e o início de um movimento de baixa, ou seja, uma possível desvalorização do, do dólar. Tá? Então nós teremos um ganho considerável do real perante a moeda americana nas próximas semanas. Se a gente for analisar o dólar, o dólar barra real está dentro desse canal, onde ele perde esse canal aqui em janeiro de 26 e agora ele está em um movimento baixista, tá? Um movimento baixista sendo abril de 26, ok? Claramente nós vemos que o preço se encontra dentro da estrutura, porém, mediante ao canal, ele já rompeu o canal com topo descendente, tá? Ele acaba rompendo mínima, volta para realizar pullback e a gente pode aqui observar uma microestrutura, tá? Para que vocês entendam de forma mais técnica, eu tenho o preço direcional para venda, o preço volta, topo descendente, rompe mínima, volta, faz pullback e continua caindo, tá? Então, gráfico semanal, o dólar ele cai. Tá? É necessário, obviamente, o rompimento do 4,60, onde o preço ele pode realizar um pullback e buscar aqui o 4,20. Agora olha que interessante, tá? O preço ele vai tender a vir buscar aqui o 4,20, tá? Se ele romper esta região, que aí eu acho já um pouco mais dificultosa, ele não virá de vez, né? Estamos falando do gráfico semanal, isso vai demorar mais um tempo. Obviamente, isso aqui tudo envolve a situação econômica do dólar perante ao mundo, né? A desconfiança da moeda americana em relação aos gastos americanos, teto de gasto, algo muito estratosférico, né, para não dizer outra coisa. Dívida americana dobrando em simplesmente 10 anos, guerra no Oriente Médio e praticamente crise do petróleo mediante ao Oriente Médio também. Então, tudo isso está contribuindo para uma desvalorização da moeda americana. Obviamente, os minerais eles vão estar muito bem,
tá? E os países que produzem muitos cereais, como o Brasil, ok? Eles vão se dar muito bem mediante esse momento de conturbado americano. Voltando pro gráfico, pessoal, o preço, esse motivo desse cansaço é mediante a gripe, tá? Eu tô aqui me esforçando muitíssimo para gravar esse vídeo para vocês, para ficar com conteúdo. Tenho certeza que isso vai acrescentar em vocês em raciocínio, entendimento, técnica e tudo mais. Então, olha que interessante. Não temos perspectiva de dólar para cima ou de uma valorização da moeda americana. Estamos falando que no início ou no final de 25, a moeda simplesmente teve um pico de 6,30 que agora ela está em 5. E que tudo corrobora para que o preço ele busque novamente 4,90 e depois venha buscar 4 e caramba, pessoal, 4,25 é isso mesmo, 4,25. Então a moeda mais barata, tá? Se eu ajustar esta FIBO para este movimento aqui, eu tenho o preço ele respeitando simplesmente o 61,8, o que eu acho um pouco mais interessante nesse sentido, nessa análise, é que o preço nesse ponto, o dólar, ele vindo buscar o fundo da consolidação, ele vai dar um teste aqui e vai romper. Agora, se ele romper este 61, pessoal, ele vem com tudo para cá, ou até mesmo para a base desse preço, tá? Por volta ali de 4,390. É uma análise muito ousada, mas nós trabalhamos com probabilidade, não é isso? Mas claramente ele pode vir buscar os seus 4,25, 4,30, pode ficar sambando por um bom tempo aqui entre 4,50. Vamos aguardar para ver o que a gente busca, o que a gente vê, não é isso? Desta mínima até esta máxima nós temos o 61,8. Desta mínima até essa máxima nós temos 50. Preço testando o topo, não teve continuidade e retornou para dentro da consolidação. Bom, para que nós tenhamos uma base de preço é necessário romper consolidação, tá? O dólar ele não perdeu a tendência de alta, por mais que ele esteja rompendo o canal, tá? Estamos falando de um canal ascendente, onde a tendência do canal é sempre romper contra ele, tá? Se nós temos um canal ascendente, o ideal é que haja um rompimento de mínima e esse movimento se reverta, que é o que está acontecendo aqui. Nós temos claramente um topo, o último topo, um topo mais alto, pode se considerar como topo duplo, eu talvez não consideraria. O que eu tenho aqui é praticamente uma quebra de estrutura, tentativa de rompimento, não rompeu, frustrou, voltou. Dentro da consolidação, tá? Para o preço ele me mostrar uma tendência de baixa, ele tem que romper esta consolidação. E mesmo se ele romper, retornar para fazer pullback, o fundo referência de uma possível mudança de característica de tendência seria ali por volta dos 13,20, eu acho extremamente difícil. Tá? Então, é o preço. Ele pode muito romper, voltar para fazer pullback, não dar seguimento aos 4, tá? E voltar para dentro da consolidação para romper topo, ok? Ou seja, respeitando aqui, ó, este ponto, que é o 61,8 ou 4,20. Então, qual será um bom ponto de compra para o dólar? Já sabe que é aqui, tá? Esse é o melhor ponto de compra para o dólar, beleza? Quero que vocês fixem isso, tá? E lembrem-se deste momento. Vamos dar uma olhadinha no DXY para vocês entenderem o que eu estou falando. No DXY nós temos um cenário bem parecido
tá? Gráfico semanal, nós temos aí máxima e mínima. O preço ele frustrou 50, frustrou o topo referência, está trabalhando já abaixo da mínima do canal, tá? Então, qual a perspectiva aqui? A perspectiva aqui não é nem mais retração, tá? Peraí, vamos aguardar. Peraí. Uma vez que eu tenho uma estrutura de alta, tá? Ou seja, eu tenho topos e fundos ascendentes, é isso? Olha para isso. Topos e fundos ascendentes, o preço simplesmente está na zona de retração. Ele pode muito bem segurar aqui, ó, desse ponto e estourar para cima, que é o que pode ocorrer, falando graficamente, tá? Então vamos continuar de olho no cenário aí do DXY. Então, o tempo do DXY sambar nessa região pode ser a tentativa do USD chegar naquele ponto que eu mostrei para vocês mais cedo, agora há pouco, e ele voltar para o seu devido lugar. Agora, olha como isso se casa com atualmente o Bitcoin, tá? Vou utilizar esse gráfico aqui que está com os desenhos, tá? Bom, gráfico semanal do Bitcoin, aqui são os alvos, ele testou 58, se vocês olharem nos vídeos anteriores aí, o espelhamento ainda é o 52, tá? Ultimamente nós tivemos essa alta, foi devido ao cessar-fogo entre o Irã e Israel e os Estados Unidos. Temos o topo do canal para buscar. Acredito que o preço possa sim frustrar e buscar novamente 58 ou talvez os 52 mil antes dele tocar para cima. Eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo simplesmente técnico, tá? Mas eu também não posso ser tolo de que o preço ele possa simplesmente daqui iniciar a movimentação altista e nós teremos tudo a favor, né? Que é o Bitcoin para cima, o dólar para baixo, não é isso? Tudo casando com umas análises aí até então, tá? Falando de Bitica. Para vocês entenderem também, vamos dar uma olhadinha no Petro. Bom, isso aqui é praticamente uma punha ascendente. O preço ele não atingiu o alvo, então eu acredito que possa ter mais algumas surpresas mediante a essa escalada do Oriente. O preço do barril ele ainda tende a chegar a 1,44 e agora ele se encontra em 95 dólares com pico no 119. Esse aqui é o gráfico semanal, tá? E isso aqui é uma cunha descendente, tá? Onde teve um rompimento ascendente com perspectiva de 1,44 para o preço do barril. Então, agora o preço se encontra em 96. Como é um timing muito longo, né, de se ver e esperar acontecer, o que a gente pode fazer é simplesmente aguardar e esperar, tá? O que virá, tá, pessoal? Em relação a isso, o preço ele vai sambar aqui, tá? Ou ele frustra de vez e quebra o padrão, que pode acontecer, até porque a gente se fala de probabilidade, não fala de algo 100%, e é um padrão gráfico, mas se ele continuar dentro deste range de preço aqui, a capacidade de buscar um 4,3, então nós teremos aí várias surpresas mediante a esta crise geopolítica, beleza? O que eu fiz para vocês aqui foi mostrar um pouco da análise gráfica fundido com um pouco de
de acontecimentos, notícias, geopolítica que acontece por aí, para vocês verem como as coisas se encaixam, tá? É um pouco de raciocínio e isso lhe dá estratégia, lhe dá capacidade de poder se posicionar com mais segurança, tá? Com mais previsibilidade, beleza? Pessoal, é isso aí. Se esse vídeo fez sentido para vocês, se vocês gostarem, deixem um like no vídeo, tá? Isso ajuda muito o canal do YouTube a entregar esse conteúdo para outras pessoas, beleza? Um grande abraço, tamo junto e até a próxima.